Irmãos, graça e paz. Vamos juntar um pouquinho? Vocês se incomodam de vir mais para cá? Não? É lá no fundo, porque a gente fica tão longe, não? A gente tem que aquecer o coração e aquecer como os irmãos também, não é? É tão bom quando os irmãos estão pertinho da gente. Eu vou pedir para a pastora puxar um pouquinho a cortina para mim, obrigada. Bom, então nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Colossenses, a carta de Paulo a Colossenses. Lembra quando nós começamos a estudar, quando nós entramos no período de julho, nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Já demos primeiro capítulo, o segundo, hoje é o terceiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1 até o capítulo 17, até o capítulo 3, dos versos de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, ao qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravos, livres, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria.
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando-lhe por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido. Acabamos de ler a sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo neste estudo. Que o Senhor esteja tocando no coração também dos irmãos e que tenhamos uma aula, Senhor, que que nós possamos estar vivenciando, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Muito obrigada, Senhor, por essa escola dominical, por essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, quando nós falamos em Colossenses, logo na primeira lição que nós tivemos, nós vamos lembrar, não é? Que Paulo não visitou esta igreja. Olha, como é gostoso saber. Paulo não visitou, mas ele teve amor. Nós vamos saber por que ele teve esse amor ao povo de Colossos, né? Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso, mas naquela época 160 quilômetros era bastante, não é mesmo? Hoje é rápido porque nós temos aí outros meios, mas era difícil. Então Paulo ficou em Éfeso, ele ficou 3 anos lá em Éfeso, mas ele não chegou à cidade de Colossos. Mas o que aconteceu? Olha como que o Espírito Santo é. Ele levou pessoas de Colossos para Éfeso e conheceram apóstolo Paulo. Mas eles não só conheceram o apóstolo Paulo, mas eles aprenderam o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Ele estava ensinando uma coisa tão simples, que é o evangelho. E às vezes a gente acha tão difícil para nós falarmos para alguém. E se eu perguntar para todo mundo, sabe, falar de Jesus Cristo, eu sei, né? Eu sei que ele nasceu lá em Belém, não é assim que a gente fala? Eu sei que ele nasceu em Belém, depois ele teve que fugir, né, quando nenenzinho, e depois ele ficou na carpintaria com o pai, e a gente sabe a vida todinha, sabe que o momento que ele começou a trabalhar, não é, para o nosso Deus. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que Maria foi escolhida, mas a parte mais importante, quando ele morre, quando ele ressuscita e quando ele vai para o céu, aí a gente deixa de fazer com que este Jesus Cristo, que fez todo este percurso na terra, que nos amou, morreu para nos amar, para nos salvar, nós paramos lá. Porque quando a gente aceita realmente Jesus Cristo como nosso Salvador, tem que ter essa modificação. Nós temos que ser diferente. E é isso que na igreja de Colossos estava acontecendo. Veja bem, Aristarco e Filemon são 2 personagens importantes aqui na cidade para Colossos, porque eles conheceram Jesus Cristo. Mas não só conheceram, não só sabiam a história de Jesus Cristo, eles aceitaram de uma maneira que eles queriam que outras pessoas conhecessem Jesus Cristo. E é isso que está faltando para nós hoje, porque nós não temos essa coragem de estar falando de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. E estamos esquecendo de falar que nós vamos morrer e que nós temos uma vida eterna, não é? E essa parte está faltando, esse ânimo, aquele que Paulo estava ensinando a Aristarco e a Filemon, entusiasmo que eles saíram para pregar o evangelho, é isso que está faltando para nós. Nós ouvimos, mas está faltando da gente revestir, né, do novo homem, de aceitar Jesus Cristo, e vamos falar. Então, voltando ali para a cidade de Colossos, Aristarco, Filemon, eles aprenderam a palavra, e eles queriam que outros... Agora, como era a vida lá em Colossos? Era terrível. Então, ninguém aceitava Jesus Cristo. Primeira coisa, quando Aristarco e quando Filemon começou a falar, eles não aceitavam e eles queriam atrapalhar o ensino. Queria atrapalhar. Havia muitas correntes
filosóficas, havia muito. Tudo de ruim havia naquela época. Tudo de ruim. Imagine aqueles dois homens para poder ensinar que Jesus Cristo é o Salvador. Aí, nós estamos nós temos essa dificuldade de transmitir isso aí. Nós temos que estar assim, aceitar Jesus Cristo mesmo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, para que a gente tenha esse vínculo. E o que aconteceu? Eles começaram a pregar o evangelho para poucas pessoas, na casa. Por isso que quando a gente tem estudo, a gente gosta de estudar em grupo, a gente convida um vizinho, mas nós estamos esquecendo disso também, né? De fazer esse convite do vizinho para vir estudar conosco, né? Por quê? Nós estamos perdendo aquela chama que todo mundo tem que conhecer Jesus Cristo. É isso que tem que voltar no nosso coração, arder no nosso coração, a falar de Jesus Cristo, que é tão simples. Ninguém pode falar, eu não sei, eu não posso, porque está aqui. Bíblia, nós não vamos falar outra coisa a não ser o que está escrito na palavra do Senhor. E vejam lá, e esses dois homens, eles conseguiram, eles começaram e conseguiram formar uma igreja. Só que aí foi a preocupação. Desculpa, eu falei nome, é Epáfras, eu falei Aristarco, porque eu usei de outro. Epáfras, agora que veio a mente. O Epáfras e o Filemon, então esqueça do Aristarco e fala Epáfras e Filemon, eles estavam então nesse trabalho. Só que Epáfras ficou preocupado, falou, gente, o meu povinho aqui está aprendendo, só que essa conversa que vem no ouvido aqui, fala, olha, não é assim, Jesus não é o Filho de Deus, está confundindo. Eu vou falar diretamente com Paulo. Paulo estava preso, estava lá em Roma, foi a primeira prisão de Paulo. Eu vou falar com ele, porque eu preciso saber, né? Como que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer com a nossa igrejinha que está começando. Foi por essa razão que Paulo mandou a carta. Ele fala, eu não conheço vocês, eu não conheço o povo de Colosso, mas tem uma coisa, eu oro por vocês todos os dias. Olha, isso é tão importante, gente, a oração. Eu oro por vocês, eu oro. Não é tão gostoso quando alguém fala, olha, eu orei por você essa semana. E às vezes é a semana que a gente está mais precisando, a gente sabe que tem uma retaguarda, alguém está orando por nós. Então, Paulo, é isso, Paulo falou, olha, eu oro por vocês, eu não conheço vocês, mas eu tenho um exemplo do meu amigo Filemon, que já mandou uma carta, e quem levava a carta era Tíquico, né? Que levava a carta para a cidade levou a carta para a cidade de Colossos e para a cidade de Éfeso. Gente, veja bem, o Paulo não conhecia a igreja, mas ele mandou uma carta tão linda, uma carta de advertência, não pensa que para mostrar como é que a gente deve andar. Por isso que o capítulo 3 que nós lemos, ele está mostrando o perigo, o que nós temos que fazer diante do mundo tão difícil. Como a Idélia falou, nós vivemos nesse mundo que tem de tudo, não é mesmo? Tudo. Quando e está longe de Deus, né? Está contrário da palavra, a gente sabe disso. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos que ser aquele que vai falar mesmo. Foi por isso, então, que Paulo fala assim. Ele começa, vejam bem como ele começa. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do céu. Olha, isso é ele já começa falando muito sério. Se você aceitou Jesus Cristo, você não tem que ficar preocupado com as coisas aqui na terra, porque as coisas aqui na terra são passageiras, né? Se nós morrermos, nós não vamos levar nada. Então, qual é a minha preocupação? É as coisas lá no céu. E a palavra do Senhor fala assim,
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, não é mesmo? Então, é isso aqui. Eu não, a minha casa aqui não é nem nossa, é do nosso Deus que Ele nos deu, Ele que criou tudo, Ele que fez tudo. Né? A gente tem esse egoísmo que é próprio de cada ser humano. Eu falo, é meu. Não é assim em casa? Não mexa aqui porque isso aqui é meu, né? Então, esse egoísmo é, é um instinto que vem mesmo do pecado, lá de diante, né? Que a gente tem que pedir para o nosso Deus tirar isso de nós, porque aqui nós somos passageiros. Então, Paulo já está falando, ó, gente, acorda. Não tem nada que ficar pensando com as coisas aqui da terra, você tem que pensar as coisas lá do alto. Nós temos que nos preocupar, porque nós não sabemos a hora que nós vamos. De vez em quando a gente abre o celular e o que fala? Fulano morreu. Ah, fulano morreu? Não é assim que a gente faz? Eu conversei com ele ontem, é assim a gente fala. É assim a nossa vida. Então, é por isso que Paulo está falando, gente, acorda. E ele fala para nós também, né? Acorda, porque nós temos que nos preocupar com as coisas lá do alto, a vida eterna. E ele continua lá, pulando no seu, pensar nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então, ele está dando uma lição para a gente logo de manhã, não é? Não tem nada que ficar preocupado. Ah, eu tenho que pagar a minha conta amanhã. Lógico que eu tenho que pagar a minha conta, eu tenho que cumprir com todos os meus deveres. Mas eu não posso ficar inquieta. A palavra do Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, gente, são lições para o nosso dia a dia. Tem gente que morre de infarto porque não conseguiu pagar toda a conta. Está quieto, está quieto. Eu sei que é difícil, nós vivemos um tempo difícil, nós ganhamos pouco. Nada disso vem nos separar do amor de Deus, porque a palavra fica quieto, calma. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. Por que você vai morrer por isso? Amanhã tem solução. Coloca nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos. A gente sabe que tem situações horrorosas. Mas a palavra do Senhor fala, não só para mim, está falando para todos nós. Aquietai-vos. Então, o melhor calmante para nós é a palavra do Senhor. E a palavra completa aqui, então, é pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste, porque se você aceitou Jesus Cristo, a vossa vida está junto com Jesus Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado em glória. Gente, não tem lição maior do que essa para nós nesta manhã. Que a gente possa estar com o nosso coração colocando nas mãos do Senhor, pensando nas coisas lá do alto. É isso que nós precisamos. Escutem a voz do Senhor. Aquietai, aquietai. Nós sabemos que é difícil, mas aquieta. Porque a nossa casa, a melhor casa, está lá no céu, né? Na casa do Senhor há muitas moradas. Então ele fala para aquele povo tão rebelde, que eles estavam vivendo no meio de tudo, ele continua agora. Olha, agora as coisas que a gente acha assim tão comum, ele está nos alertando nesta manhã. Veja bem, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse que eu estou falando para você, deixa tudo que é do homem, mas volte para o Senhor, né? E vamos deixar as coisas terrenas. A gente às vezes não sabe. Nós pensamos que é só não brigar, não é? Mas olha quanta coisa que ele coloca aqui. Acompanhe comigo na Bíblia. Olha, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Eu falo, às vezes a gente fala, eu não faço nada, né? Não tem importância. Mas a avareza
Quantas vezes nós somos, né? E isso é uma idolatria. Eu amo mais as coisas que eu tenho, né? E ele continua ainda, por essas coisas e que vem a ira de Deus. Olha, por tudo isso, dessas coisas erradas e que vem, nós estamos magoando o nosso Deus. Vem a ira, a raiva. Deus quer que a gente abra os olhos, acorde e que não fique nesse meio. Continuando ainda, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Então, Colosso, aquele povo, eles andavam nisso. Eles conseguiram enxergar o erro, mas Paulo está falando, olha, não podem cair mais. E ele volta lá, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vocês não conheciam, vocês viviam nelas, quando vocês não conheciam Jesus Cristo. Mas depois que vocês conheceram Jesus Cristo, nova criatura você é, né? E agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha, despojar é que é tirar, nós temos que ser um novo homem. Ele diz assim: despojai de tudo, de tudo. A ira, quem fica com raiva? Que todo mundo é manso e humilde de coração, todo mundo. Ninguém tem momento de raiva, né? Nós somos pecadores, eu não vou falar que eu nunca fiquei com raiva. Fico, todo mundo fica com raiva. Mas a palavra do Senhor diz assim, pojai disso. Quando a gente ficar com raiva, a gente tem que falar, não. Tem esse direito, né? Eu tenho que falar manso com o meu irmão. Olha, despojar tudo. Continua ainda, ó, indignação, maldade. Quantas vezes a gente fala, bem feito, morreu, bem feito. Não é assim que a gente fala? Morreu, não tinha meu jeito, bem feito. Não, aqui a palavra de Deus está falando dessa maldade, tem que sair do nosso coração. A maledicência. Agora tem uma coisa que eu falo, que é o exemplo do cristão. A linguagem obscena do vosso falar. Quantas vezes a gente conversa com um cristão, fala que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e de repente despenca numa palavra de nome feio? Ninguém ouviu isso? Só eu que ouço? Né? Então, se eu sou uma nova criatura, gente, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que mudar até o meu modo de falar, o meu modo de conversar, aí vem a parte de educação, né? Com licença, muito obrigada. Eu tenho que passar a bondade de Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho que me revestir, eu tenho que tirar aquilo que está errado no meu coração. E eu só posso tirar as coisas que eu estou errada se eu aprender a palavra, né? Então, eu falo, olha, bom, é uma luta, não é? É uma luta. O nosso comportamento, o nosso falar, o nosso falar. Quantas palavras agride, quando nós falamos palavra feia, que incomoda o outro, que dói o nosso ouvido. Então é isso que Paulo está falando para aquele povo de Colosso. Eu imagino que eles eram né, tudo tá, né, tudo vale, tudo. Não, mas nós temos que revestir. O que é revestir? Vestir e revestir. Então eu tenho que pôr uma outra roupa. Tenho que tirar aquela que serve e pôr a roupa que Jesus Cristo está nos ensinando, né? Ele continua, vocês estão vendo? E Paulo, ele falou isso, mas lá em Gálatas 5, vamos abrir Gálatas, ele fala das obras da carne. Efésio, Gálatas, na Bíblia aí, achar Gálatas 5. Olha, ele fala em Gálatas 5, as obras da carne, lá no verso 16. Olha que ele fala, Gálatas 5, 16. Então, ele está falando, agora, olha como Paulo é maravilhoso. Ele falou lá para a igreja da Galácia e agora está falando para Colosso, para que a gente
para cada província, cada lugar, ele falava para que a pessoa entendesse quais são as obras da carne, depois o fruto do Espírito. Olha, Gálatas 5,16, todo mundo achou? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Vendo? A luta do Espírito, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as coisas da carne, olha lá as coisas da carne, as obras da carne, são conhecidas as obras da carne, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, nós estamos bem cientes. Não desmarque o Gálatas, que nós vamos continuar nele. Então, está bem claro para nós, não é mesmo? Está bem claro. Nós não podemos esquecer que as obras da carne existem, mas que a gente tem que estar conhecendo para que a gente não caia, não é? Ele diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas, todos nós conhecemos, né? E ele diz assim, os prevenir, olha a palavra, está nos prevenindo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, todo mundo nessa manhã está ciente, né? Estamos cientes que o reino do céu, só nós não praticarmos as obras da carne. Mas nós vamos falar, gente, como que eu esqueço que nós somos pecadores? Por isso que nós temos um momento de reconciliar com o nosso Deus, de pedir perdão ao nosso Deus. Só Ele pode nos perdoar e só Ele pode nos ensinar. Eu tenho que pedir, Senhor, ensina-me a não ser ciumento, a não brigar, a não falar nome feio, não fazer coisas que vêm a desagradar o seu coração. E aí, então, voltando lá no nosso Colossenses, mas segura o Gálatas também, para que a gente possa continuar aí, agora vem as virtudes que devem ser cultivadas. Veja bem, nós temos, assim como nós falamos daquilo que não serve, mas agora as virtudes. A gente pensa, a virtude deve ser bem fácil, não é? Bem fácil, nós conseguimos vencer toda. Então, em Colossenses 3:12, vocês percebem que eu gosto de estar na Bíblia, né? Por isso que a gente tem que ler, para que a gente não fale outras coisas, a gente tem que estar seguro aqui, para que a gente aprenda que na Bíblia tem aquilo que eu preciso andar, aquilo que eu preciso saber. Eu quero ganhar a vida eterna, mas eu posso ganhar a vida eterna se eu conhecer. Se eu não conhecer, eu vou continuar com coisas erradas que agora nós ouvimos. Agora vamos revestir, vamos tirar tudo aquilo lá e vamos revestir da palavra do Senhor, que Ele nos ensina. Olha como Ele fala gostoso, Paulo falando para o povo de Colossenses. Agora vocês entenderam, né? Vocês não podem meio deste mundo horroroso, mas agora você vai revestir. Olha, ele fala com tanto carinho, revestivos como eleito de Deus, santos, separados e amados. 3 coisas importantes, né? Que Paulo está falando para nós agora. Você conhece tudo, você sabe. Agora você vai sentir, porque você é escolhido de Deus, você é separado de Deus, você é amado de Deus. Olha que diferença. Como é gostoso saber que nós somos escolhidos.
Nós somos amados por Deus. Não é tão gostoso saber disso? Aquilo flui no nosso coração. Essa coisa que ele vai estar aqui, olha, amados, termos afeto, misericórdia. Agora vem. O que nós temos que ter? Nós somos eleitos, somos amados, nós somos, recebemos tanto afeto, misericórdia. Agora, olha quanta coisa que tem, que Deus pode colocar no nosso coração. Misericórdia, bondade. Pode ler comigo, ó, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportar-vos uns aos outros. Quantas vezes eu falo assim, ai, eu não suporto essa pessoa, né? Será que só eu que penso assim? Ó aqui, ó, suportar-vos uns aos outros. O povo lá de Colosso também acho que vivia na mesma época, vivia do mesmo jeito, né? Nossa, falando mal. Aqui, a lição, suporta. Não fala, eu não gosto. Fala, eu não gosto, não. Né? Ai, não suporto. Vamos aprender. Vamos aprender. Nós somos escolhidos de Deus, não esqueça disso. Nós somos separados, nós somos eleitos. Misericórdia de nós, Ele nos perdoa. E aí ele fala, suportai-vos, aprende a suportar um outro. Aprende. Mas é por isso que Paulo está nos ensinando. Às vezes, quantas pessoas crescem longe do evangelho, que não conhecem, que vivem nesse mundo errado. Mas quando a pessoa descobre, quando ele abre os olhos e vê que ele está no mundo todo errado, deve ser diferente, né? Quem nasceu no berço evangélico também tem que... Não é porque nasceu no berço evangélico, na casa, que vem à igreja, que... Não, se você não estudar a palavra, você continua igual, não é? Então, Paulo está ensinando, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Quanta expressão que a gente escuta, não vou perdoar o fulano. Não é assim que a gente fala? Não, esse não tem perdão. Imagina, se Deus falasse isso conosco, né? Não tem perdão nunca. Não, eu tenho que perdoar. A palavra está ensinando. Se Deus nos perdoa, se chega no Senhor, nos perdoa. O Pai Nosso, o que o Pai Nosso fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Gente, vamos falar outra vez? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós estamos pedindo perdão para o nosso Pai, ao nosso Deus, e eu tenho que também fazer a minha parte aqui na terra. Estão pensando, é sério? É muito sério isso. Porque eu falo, eu te perdoo. Não, não é assim que eu falo, né? Perdoo, mas eu não esqueço. Perdoo. Porque quando a gente perdoa, a gente esquece. Perdão é perdão. Se nosso Deus falasse assim, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Marcar aqui no seu livro, no livro da lei lá, eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Não. Deus não, ele nem coloca no porque é perdão. Ele perdoou e esqueceu. E nós, que somos mortais, que vamos ter que acertar com ele, quantos risquinhos que eu vou fazer? Você perdoou, mas não esqueceu? Você perdoou, mas não esqueceu? Você perdoou, mas não esqueceu? Então você não perdoou, né? E a palavra do Senhor fala, Paulo fala, ensinando ao povo de Colosso, perdoai, assim também perdoai vós. E aí continua lá no versículo 14, para você a gente não perder. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição íntima. Antes de falarmos do amor, nós vamos voltar em Gálatas 5 para a gente ver agora o fruto do Espírito. Todo mundo sabe decor, né? Voltamos para Gálatas 5, no versículo 19, no versículo 22. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito. A gente assim sabe decor, né?
mas só que a gente não faz não completa o fruto do Espírito. Se eu perguntar aqui, alguém sabe decor, né? Mas olha, vamos ver lá o fruto do Espírito. Amor, alegria. Quantas vezes que eu falo assim, ó, hoje eu levantei não quero nem conversa, não é assim, eu uso até a palavra azeda, não quero. Então, eu estou de mal com o mundo, olha, então, nós levantamos assim, mas o fruto o fruto do Espírito que está em nosso coração, nós não podemos falar isso. Eu tenho que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Eu acho e domínio próprio. Eu acho difícil, gente, porque eu também quero ser manso, mas não sou. Não é? Tem hora que a gente. Não é, pastor? Eu não sou mansa. O pastor sabe disso. Porque na nossa reunião do conselho ele me conhece. Essa mansidão tem que ter, gente. Tenho que pedir perdão pelo pecado, porque eu faço. Mas eu quero ser mansa. Quero ser calma. Mas eu não tenho isso, mas eu quero ter. Então, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito, eu tenho que ter. Não é meu querer, eu tenho que aprender, sim. Ser manso e ainda mais domínio próprio. Gente, é muito difícil. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Olha, a gente acha que tudo é fácil. Amor, alegria, paz, né? Benignidade, bom. A gente fala isso, eu tiro de letra. Experimenta no dia a dia. Vai marcando no caderninho. Se a gente marcasse no caderninho, num dia só, quantas coisas nós deixamos de fazer do fruto do Espírito. O caderninho encheria rápido, né? Eu falo caderno porque a gente está acostumada a ser professora nesse mundo, tem que falar caderno, lápis ainda, né? Coisa que passaram. Mas então, gente, o fruto do Espírito é isso. E aí Paulo está falando lá para aquele povo de Colosso, está falando para nós hoje. E seja voltando agora para Colossenses novamente, no versículo 14, ele diz: esteja acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, amar, né? Casais no dia do namorado, tem o coração. É o amor. A criança, logo de pequena, ela desenha o coração, que significa amor, né? A gente faz tanto desenho para mostrar o amor, mas na hora que a gente precisa mostrar o amor, tem um hino na nossa igreja que canta qual o adorno desta vida? Qual é o adorno? Aquilo que deixa bonito, qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alguém lembra de mais uma frase? O amor não se irrita, não se ensoberbece. Quem mais que canta naquilo lá? Alegria, até o fruto, está vendo? Alegria concedida pelo amor. Se nós pudéssemos cantar esse hino, vocês iriam ver que lindo. Até se você não achasse. Depois a gente... E continuando, então, quando ele procura... Coríntios, lá em Coríntios 13, né? Eu acho que é 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Paulo falando sobre amor lá na igreja de Corinto. Olha, então se vocês conseguirem abrir a Bíblia em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Volta atrás de Gálatas, voltando Gálatas, depois vem em seguida, já em seguida é Coríntios. Abriram Coríntios 13? É 1 Coríntios 13. Porém, acima de tudo está o amor. E ele fala assim, Paulo falando outra vez, hein? Olha como Paulo, em todas as suas cartas, ele dá essa lição. Ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa
ou como símbolo que retine. Vocês já ouviram o som? Bate, pá. Fala alguma coisa? Não, não incomoda. Aí, mas isso mostra que se a gente não tiver amor, somos igual isso. Falando. Ele grita, mas não tem o amor. Ó, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, nada vai valer, gente. Então, Paulo está nos ensinando hoje que eu tenho que ter este amor. A gente pensa que o amor é só de marido, de namorado. Não, o amor tem que ser amor ao próximo, porque o nosso Deus deixou o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Depois que eu amar a Deus, amarás o próximo como a ti mesmo. Que lição maior que Deus nos deixou, não é? Por isso que Paulo está falando, gente, eu tenho que amar, tenho que amar. Né? E ele continua lá. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada vale. Então eu posso dar tudo que tenho para os pobres, mas se não tiver amor, eu só dou para aparecer, né? Aí eu estou dando para eu quero que apareça o meu nome. É tudo vazio. Se eu não tiver amor, aqueles que precisam ir até lá, estender as minhas mãos, não é? É isso que Paulo está nos ensinando hoje. O amor. Se não tiver isso, de nada vale. E ainda continua, não é aqui. O que fala em outra língua, não é mais alguma coisa. Vamos deixar. Então, vocês veem que o amor é um... Ah, eu quero sim, é aqui. Tá? O amor é paciente, é benigno. Isso nós vamos cantar, você achou? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, quer dizer, eu fiz, eu mostrei. Não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que lindo, né? É isso que nós temos que ter, é este amor. E voltando agora lá para o Colossenses, que Paulo está dando as últimas lições e está dando para nós esta manhã também, porque nós temos que viver esta nova vida em Cristo. Nós temos que mudar, nós temos que ter essa mudança, vivendo a nova vida em Cristo, vivenciar no nosso dia a dia. E lá em Colossenses 3:15, voltando lá, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo e sede agradecido. Então, Colossenses, Paulo está ensinando que a gente tem que ter esse amor e ser agradecido por tudo que Deus nos tem dado. Quantas vezes nós só mais reclamamos do que agradecemos, né? Pensa bem num dia, quantas vezes eu agradeci e quantas vezes eu reclamei. Mas se a gente pudesse estar anotando isso, né? A gente ia ver que eu agradeci tão pouco. Pedimos mais, né? Isso, Então, é isso aí. É isso que Deus quer. É um reconhecimento. Só da gente acordar, não? Abrir os olhos e falar, Senhor, eu tenho mais um dia de vida. Que delícia, o Senhor me deu mais um dia. Eu ainda não preciso nem falar para vocês que eu agradeço mais, porque o meu já estou ultrapassando da casa lá, né? Então, eu tenho que agradecer todos os dias, porque Ele está me dando um dia a mais. Eu tenho que agradecer, só agradecer, não é? Porque é um dia menos, mas para mim, não, mas para mim é um dia a mais que Ele me dá.
eu viver com os irmãos, né? Não é um privilégio, gente, de abrir os olhos. Vocês sabem que eu tenho 85 anos, né? Vocês sabem disso. Então, um dia a mais é uma bênção, gente. Eu posso conviver com os irmãos, eu posso falar do nosso Deus. Eu só tenho que agradecer. Esse dia eu fiquei doente, falei, Senhor, eu não posso ficar na cama. Eu quero falar, enquanto eu tiver força, eu quero estar aqui, eu quero andar. E por isso que eu tenho que falar, muito obrigada, né, Senhor? Muito obrigada, porque o Senhor está me dando esse tempo. Tem gente que fala, já está demais, né? Mas não, eu falo que está muito gostoso viver, porque é isso que a gente tem que falar do nosso Deus, né? E continuando lá, vamos no 16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que eu quero deixar no coração dos irmãos essa manhã. Que a palavra de Cristo fique no coração, que vocês tenham esse desejo de ler a palavra, né? Instruir-vos. Eu só tenho que instruir aqui na palavra. Quantas pessoas aprendem a ler lendo a Bíblia? O professor se mata lá de ensinar a alfabetização para as crianças, e as pessoas que não tiveram oportunidade de escola, eles vão. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Ensina as pessoas dele. Então, eles dizem assim, instruir e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Agora, louvando a Deus, com gratidão no vosso coração, e tudo que fizerdes, tudo, hein, gente? Tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças a Deus por ser o nosso Pai. Não é lindo isso aqui, gente? Então eu tenho que louvar ao nosso Deus, eu tenho que agradecer ao nosso Deus, eu tenho que fazer tudo em nome do nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai, nós somos separados por Ele, e Ele nos ama, né? E mais Ele diz sempre, amai-vos uns aos outros. Esse amor tem que começar aqui na terra, entre nós. Amai-vos uns aos outros. Amém? Achou? Vamos ver. Se achou, nós vamos cantar. Querem cantar agora ou querem cantar na hora do hino? Na hora do nosso versículo. Eu escolhi o versículo 16 e 17. Mas se nós cantarmos, o que vocês acham, irmãos? Vamos cantar na hora do... Vamos? Na hora do versículo? Então vamos. Olha, só para a gente ver qual o adorno, que enfeita a nossa vida, é o amor. E essa alegria, vem concedida pelo amor. Se eu tenho amor, eu sou alegre. É tudo aquilo que fala na palavra. É benigna, é paciente, não se torna maldizente, é meigo amor. É tão lindo esse hino. Nós vamos cantar que no nosso coração a gente tenha amor. Amor pela nossa igreja, amor pelos nossos irmãos, amor pelos nossos filhos, amor por tudo. Vamos amar, amar. Não só aquele coraçãozinho, mas é o nosso coração verdadeiro, né? Amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido. É tão bom estarmos na sua casa. É tão bom dizer muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, mas nos ensina também a perdoar os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo estudo desta manhã. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém.